Você já parou para pensar de onde realmente vem aquela carne enlatada que você encontra em qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo? Não é só abrir uma lata. Existe um processo gigantesco por trás disso. Um sistema industrial que funciona sem parar, todos os dias, em uma escala que a maioria das pessoas simplesmente não consegue imaginar. Tudo começa muito antes do produto final. Estamos falando de estruturas enormes, linhas de produção contínuas e toneladas de matéria-prima sendo movimentadas ao mesmo tempo. Não são pequenos pedaços. São cortes gigantes, pesados, que entram em uma cadeia sincronizada, onde cada segundo conta. Assim que esses grandes cortes entram no sistema, o fluxo não para mais. Máquinas industriais assumem o controle, conduzindo cada parte por caminhos específicos. Nada é aleatório. Tudo é calculado. Cada movimento tem um propósito claro dentro de uma operação que precisa ser rápida, precisa e constante. Na próxima etapa, esses cortes passam por sistemas de processamento que reduzem o tamanho das peças. Mas não pense em algo simples. Estamos falando de equipamentos robustos, projetados para lidar com volumes massivos ao mesmo tempo. É um processo contínuo, onde a carne vai sendo preparada para as próximas fases sem nunca interromper o fluxo. E então, vem uma parte que muita gente nunca imagina: a lavagem industrial. Grandes sistemas de limpeza entram em ação, com jatos de água em alta pressão cobrindo completamente cada pedaço. Tudo acontece em movimento. Nada fica parado. A água escorre, circula, remove impurezas, enquanto a linha continua avançando. Mas o processo não termina aí. Depois da lavagem, entra uma etapa essencial que quase ninguém percebe: a remoção do excesso de água. Não é uma secagem completa. É um controle preciso da umidade. Plataformas vibratórias, sistemas de drenagem e ventiladores industriais gigantes entram em ação, empurrando o ar com força suficiente para remover o excesso, sem alterar a estrutura do produto. Nesse ponto, a matéria-prima já passou por várias transformações, mas a verdadeira mudança ainda está por vir. Agora começa uma das fases mais importantes de todo o processo: a moagem. As peças entram em máquinas industriais capazes de transformar grandes cortes em uma textura completamente diferente. E aqui é onde tudo precisa ser extremamente controlado. A consistência não pode ser líquida, não pode perder estrutura. O resultado precisa ser denso, uniforme e contínuo. E é exatamente isso que acontece. A carne sai dessas máquinas com uma textura totalmente nova, mas ainda mantendo sua identidade. Um fluxo constante, pesado, seguindo diretamente para a próxima fase, sem pausas, sem interrupções. E é aqui que o processo começa a ganhar algo a mais, algo que vai definir o produto final. Porque depois de toda essa transformação mecânica, chega o momento em que o produto começa a ganhar identidade de verdade. A mistura entra em ação. Ingredientes são adicionados de forma precisa, controlada, quase milimétrica. Não é simplesmente temperar. É um processo industrial onde cada componente precisa se distribuir de maneira uniforme, mantendo a textura densa e consistente. Grandes misturadores entram em movimento, girando lentamente no início e depois com mais intensidade. A carne se movimenta como um bloco pesado, incorporando cada ingrediente sem perder sua estrutura. Nada de virar pasta, nada de virar líquido. O objetivo aqui é criar um produto homogêneo, estável, pronto para suportar as próximas etapas. E então, vem o calor. A fase de cozimento é onde tudo muda de verdade. O ambiente se transforma. Vapor, temperatura controlada, pressão, tudo entra em equilíbrio dentro de sistemas industriais gigantescos. A carne começa a mudar de cor, de textura, de comportamento. O que antes era apenas uma mistura passa a se tornar algo mais estável, mais uniforme, mais próximo do produto final. Mas mesmo aqui, o controle é absoluto. Não pode cozinhar demais. Não pode perder consistência. O resultado precisa continuar denso, firme, com uma estrutura que aguente transporte, armazenamento e consumo. Tudo acontece em movimento, com toneladas sendo processadas ao mesmo tempo, sem pausas. Depois do cozimento, você pode pensar que está pronto. Mas não. Ainda existe uma etapa crítica: a inspeção. Sistemas avançados entram em ação. Sensores, scanners, iluminação controlada.
Cada parte do produto é analisada enquanto segue pela linha de produção. Tudo é verificado: textura, uniformidade, consistência. Em paralelo, operadores acompanham o processo, garantindo que tudo esteja dentro do padrão. É uma combinação de tecnologia e supervisão humana trabalhando juntos. Somente depois dessa validação rigorosa, o produto segue adiante. Agora sim, entramos em uma das fases mais reconhecíveis: o envase. Mas não estamos falando de qualquer embalagem. São recipientes específicos, projetados para alimentos, resistentes, compactos, prontos para proteger o produto. Eles passam em alta velocidade por sistemas automatizados, sendo preenchidos de forma precisa. A quantidade é controlada, a distribuição é uniforme e o processo não para. Em seguida, as tampas são posicionadas e seladas com precisão industrial. Cada unidade precisa estar perfeitamente fechada. Não existe margem para erro. E quando você pensa que acabou, ainda tem mais. As embalagens seguem para a rotulagem. É aqui que o produto ganha sua identidade visual. Máquinas aplicam rótulos com exatidão, enquanto os sistemas verificam se tudo está alinhado corretamente. Cada detalhe lhe importa. Depois disso, as unidades são agrupadas, organizadas e colocadas em caixas. Tudo em alta velocidade, tudo sincronizado. Caixas são fechadas, empilhadas e encaminhadas para áreas logísticas que parecem não ter fim. E é nesse ponto que a escala se revela completamente. Estamos falando de volumes gigantescos sendo movimentados ao mesmo tempo, linhas contínuas levando produtos para diferentes destinos. Centros de distribuição preparados para enviar essas caixas para mercados, cidades e países. Aquilo que começou como matéria-prima, passando por dezenas de etapas, agora está pronto para chegar até você. E da próxima vez que você abrir uma simples lata, talvez você veja muito mais do que apenas comida.